ele tem algum entrave, Facinca? Então, Arthurzinho, ó, tem um entrave só. É a história da cláusula de liberação para o Mundial Sub-20, que o Palmeiras tem medo que, por causa da liberação para o Mundial, ele consiga aumentar mais rápido a pontuação para tirar o visto de trabalho e o Chelsea, no meio do ano, o tire do Palmeiras. Mas, pensando racionalmente, você acha que algum clube de futebol, mesmo que outro libere o atleta para jogar um Mundial, no caso do Palmeiras, no mês seguinte chegaria e pediria o cara de volta? Primeiro que não é assim que essa cláusula funciona, né? Essa liberação desse visto de trabalho. Você precisa ter uma sequência, uma minutagem muito maior de jogos em primeira divisão, em competições sul-americanas, no caso da Libertadores, na própria seleção sub-20, para você chegar e ter esse visto de trabalho como um jogador que se justificaria ser especial nesse momento para entrar no futebol inglês, que não é o caso do Andrei, por mais que ele seja um atleta promissor, um cara de um futebol muito acima da média, mas burocraticamente para o futebol inglês, ele não tem nenhuma justificativa para ter um visto de trabalho especial. Ele precisa justificar isso atuando em um grau mais alto de competitividade que se compare naquilo que a Premier League exige em termos de avaliação. Então, não é porque ele vai perder o Mundial Sub-20 que de imediato o Chelsea levaria para a Inglaterra. Aí seria caso de demissão sumária de toda a diretoria do Palmeiras, caso um acordo desse fosse fechado, entendeu? O receio, na verdade, pelo que eu apurei, é que o Abel ele não quer perder o jogador neste primeiro semestre em jogos importantes. Vou pegar a lista que está aqui atrás, aliás, eu esqueci de pegar. Tá aqui, ó. Vamos lá. A questão, vamos lá. Os jogos, fiz até a anotação direitinho aqui para vocês verem que eu não estou enrolando com ninguém, ó. Tá? Ele perderia no total 10 jogos, Arthurzinho, ó. Nas contas aqui, tá? Entre 30 de abril, que é quando se apresentaria a seleção sub-20, até o dia 11 de junho, quando termina esse raio desse torneio aí, caso o Brasil vá para a final. Tem esse condicional, tá? O Brasil pode cair antes e voltar antes. Então, no cenário perfeito, seriam 7 jogos de brasileiro que ele perderia. Jogaria as 3 primeiras rodadas, inclusive o clássico contra o Corinthians, dia 30 de abril, tá? Em casa, no Allianz Parque, terceira rodada. Desse clássico ele se apresentaria à seleção e ele ficaria fora no final de semana de 7 de maio, sem data definida, porque esses jogos ainda não foram agendados pelas televisões. Jogo fora de casa contra o Goiás. Depois, meio de semana, contra o Grêmio em casa, entre 10 e 11 de maio. Depois, em casa, dia 14 e 15 de maio, final de semana, jogo contra o Bragantino em casa. Depois, final de semana de 21 de maio, jogo fora de casa contra o Santos. Depois, 28 de maio, jogo fora de casa contra o Galo. Depois, fora de casa, dia 4 de junho, nesse final de semana, Coritiba em casa. E o último jogo em que ele perderia, caso o Brasil avançasse até a decisão, dia 11 de junho, final de semana, contra o São Paulo no Morumbi. Retornando dia 21 de junho contra a equipe do Bahia num jogo no meio de semana. Tá, aí isso só brasileiro. Libertadores, as primeiras 2 rodadas ele jogaria entre 4 e 6 de abril, 18 a 20 de abril. Perderia a terceira, a quarta e a quinta rodada, de 2 a 4 de maio, 23 a 25 de maio, de 6 a 8 de junho. Voltaria na última rodada, entre 27 a 29 de junho. Total disso tudo, perde 10 jogos com a camisa do Palmeiras nesse período, tá? Inclusive, jogaria a terceira fase da Copa do Brasil, entre 12 de abril e 26 de abril, tá? Então, ele não desfalcaria o Palmeiras na Copa do Brasil. Ele perderia 3 jogos da Libertadores, ou seja, jogaria 50% da fase de grupos e perderia 7 jogos de Campeonato Brasileiro nas 10 primeiras rodadas. Então, se a gente fizer um apanhado geral, Arthurzinho, vamos supor que o Palmeiras o libere e ele perca esses jogos. Ele ainda voltaria para o segundo semestre. E aí, somando todos os jogos que ele teria à disposição com o Palmeiras, é o seguinte: de 38 rodadas no total do Campeonato Brasileiro, ele perderia 7, tá? Ou seja, o Palmeiras o teria em 31 jogos disponíveis entre primeiro e segundo semestre.
Copa do Brasil jogaria inteira, 10 jogos. Libertadores, de 13 jogos, se o Palmeiras for até a decisão e for campeão, ele perde 3, jogaria 10, teria 10 à disposição. E ainda o bônus se o Palmeiras for ao Mundial de Clubes com mais 2 jogos. No fim das contas, ele teria à disposição para jogar pelo Palmeiras, caso fosse um cenário perfeito, nunca se machucasse, cartão, 53 partidas de 63 jogos que ele teria à disposição no Palmeiras, e isso sem contar Campeonato Paulista, caso o Palmeiras consiga o acordo essa semana e o inscreva para essa fase final. Eu só contei Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e, caso chegue lá na cereja do bolo, do Mundial. Isso dá mais de 80% de disponibilidade de um atleta para o Palmeiras até dezembro. Então, com todo digno respeito a todo mundo, se for por causa de melindre, de perder 10 jogos aí, de primeira fase de Libertadores e Campeonato Brasileiro, não fechar um acordo com o atleta, que eu, na minha concepção, acredito que se esse acordo for da liberação para o Mundial, o Chelsea não vai tirar o cara de imediato. Duvido. Não acho que os caras negociariam de uma forma tão cretina assim, tá? Só se for um acordo muito babaca, o que eu duvido que seja. Os caras são minimamente racionais, né? O Palmeiras teria todo um segundo semestre com o cara. Nas fases mais agudas, sendo que o Palmeiras, ainda mesmo sem o Andrei, tem um elenco capaz de jogar 3 jogos da Libertadores sem o Andrei e ainda sobreviver esses jogos de Campeonato Brasileiro. Não tem nem jogo contra o Flamengo, ele joga contra o Corinthians, que são os 2 grandes adversários. Poxa, Vasco, Cruzeiro, um monte de gente importante, a Internacional. Todos esses jogos ele vai estar à disposição. Poxa, então, se for só por isso, se o Palmeiras não fechar só por isso, é de demitir do primeiro escalão ao último escalão da diretoria de futebol do Palmeiras.